Olá, amigos, boa noite. Estamos mais uma vez com o programa Que Papo é Esse, começando aqui pela TVC Gazeta. E aqui a gente fala de tudo de forma bem-humorada, com pessoas sempre muito especiais. Aqui perguntamos de tudo e provocamos todos. O nosso convidado de hoje é um experiente homem de rádio, de televisão, durante mais de 20 anos. Foi apresentador do SBT Interior, narrador esportivo dos mais brilhantes, casado com Lúcia, pai de Ju e de Jaque, e vovô de 4 netos. Está comigo nessa noite aqui na bancada do Que Papo é Esse, o dono da Rede Link de rádio, Carlos Hernandes. Vem pra cá, amigo. Pá! E aí, Faz falta. eu te pergunto, que papo é esse? Tudo bem? Que bom te ver e que bom estar aqui na nossa TVC, na TV Gazeta. É uma alegria enorme, né? Estar aqui. Gostoso estar aqui com você para bater esse papo descontraído. Eu acho até que você acertou, porque o ano que vem eu faço no dia 1º de março do ano que vem, de 2024, 50 anos de rádio. Então, é chão, hein? É chão. É uma... Como é que é? Muitas coisas passaram, né? Desses 50 anos da minha vida aí pelo rádio e quase 30 anos de televisão. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um programa interessante, porque você tem muitas histórias, é um homem que viveu tudo no rádio, viveu a política também. Aliás, quantas rádios tem a Rede Link? Hoje a Rádio Link, ela tem 8 emissoras. Nós temos emissoras em Tupã, Ilha Solteira, Jales, São José do Rio Preto, Araçatuba, Birigui. Aqui no oeste do estado de São Paulo, nós estamos em 8 emissoras. E essas emissoras compõem a Rede Link, que são emissoras que, algumas próprias e outras que retransmitem a Rede Bandeirantes de rádio, que é a Nativa e a Band FM. Então, a Nativa e Band FM são presentes, já estão presentes há muito tempo. Eu acho que eu fui um dos que mais expandiu a Rede Band e Rede Nativa, porque outras emissoras que hoje já não me pertencem, mas que eu também coloquei no ar, como Santa Cruz do Rio Pardo, com a Band FM lá, Band FM de Olímpia. Então, várias emissoras nós tivemos a oportunidade de colocar a bandeira da Band, até porque eu acho que hoje, para fazer rádio, e quem sabe fazer rádio, realmente é a Rede Bandeirantes. Você cresceu muito, né, amigo? Mas quando você era jovem, lá em Adamantina, você acreditava que você pudesse chegar onde você está hoje? Não, né? Sonhava, né? Sonhava, né? O sonho eu sempre tive de ter uma emissora de rádio. Só que quem está dentro do ramo, né? Quando você já está ali, que você já faz tudo em rádio, é um pouco mais fácil, né? Um pouco mais fácil porque você está no segmento. O que aconteceu comigo? Eu não perdi as oportunidades. Então, quando aparecia uma oportunidade, eu estava ali e às vezes isso é de Deus, né? Deus que me contemplou com tudo também, isso, né? E daquilo que Deus me fez, que é falar, né? Eu também não sei fazer muita coisa, só sei falar. Você viveu intensamente o rádio. E quando foi que você começou e quem lhe disse? Olha, você tem jeito, hein, garoto? É uma história até legal para contar aqui para vocês. Olha como é que é o mundo, né? Eu trabalhava numa banca de revista do meu querido Carlito, que tinha uma admiração muito grande, e ele me colocou de 15 para 16 anos e falou, você é meu gerente. E eu perguntei, o que gerente faz? Ele falou, busca café para mim, vai lá no Bar Vitória. Já começa. Traz um cafezinho para mim, que você é jovem, eu não sou, ele falava. Aí eu ia tal, e eu buscava as revistas naquela época, Sétimo Céu, Cruzeiro, aquelas revistas, eu tinha que passar em frente à rádio, e eu sempre gostei de rádio. Para você ter uma ideia, eu comecei em rádio, eu acredito, com 5, 6 anos. De que maneira? Minha casa era de madeira, e eu riscava todo o meu quartinho que eu tinha assim, com giz, e quando eu não fazia isso, eu colocava como é que eu digo, um barbante em uma latinha de massa de tomate elefante, lembra daquela massinha de tomate elefante aqui que minha mãe usava, e outra lá. E eu comunicava nos dois. Eu já trabalhava no rádio. E agora uma música do rei Roberto Carlos. Eu mesmo cantava do outro lado. Você entendeu? Já era o Roberto também. Quando eu estou aqui, eu já era o Roberto. E eu fazia os dois, né? Eu fazia os dois, o locutor e o cantor. Né? Então eu acho que eu já comecei com 6 anos de rádio. E eu gostava tanto de rádio que eu passei a Rádio Brasil de Adamantina, ela
era no segundo andar e eu passava assim, com um bocado de revistas nas costas, olhando para ver os meus ídolos, Abrão Dias, Jonas Bonassa, que eu sabia, Fauser Antônio dos Santos, foi meu primeiro gerente, e eu passava para ver esse pessoal. E daquele olhando, distraído, moleque, caí. As revistas esparramaram todas pelo chão. O Abrão desceu, um vozeirão, falou para mim: garoto, o que é isso aí? Eu falei: eu estou trabalhando aí com o seu... Sou gerente. Você não quer trabalhar aqui na rádio? Eu falei: quero sim, senhor, quero. No outro dia eu falei: mãe, me dá aquela camisa de ir na missa. Minha mãe me deu uma camisa branca, que a gente só ia na missa, aquela camisa que eu tinha. Aí eu coloquei minha camisa branca e tal, e fui. Quando eu subi a escada, encontrei o Jonas. Jonas Bonassa, o Sabiá. E eu parei para ele. Ele falou: o que você quer aqui, garoto? Eu falei: não, o seu Abrão falou que tem emprego. Aqui não tem emprego, não. Mas o que ele falou? Aí o Abrão vinha chegando, falou: esse menino que eu falei para você, vamos colocar para cuidar da discoteca. Aí ele falou: então tá bom, põe ele lá para cuidar da discoteca. Nossa, eu já subi e arrumei emprego. Aí quando eu entrei, tinha a datilografia, eu não tinha a datilografia. E para encontrar o 1 na máquina, você lembra? Que o 1 era o L. Era o L. E eu não tinha. Então, toda as minhas playlists, vamos dizer assim, que eu fazia a programação para os locutores, não tinha o 1. Não tinha 1. Era um tracinho, aí eu colocava Paulo Sérgio, não sei o quê, né? Faz 2. E aí ia, né? Um dia alguém percebeu. Não tinha. Pô, mas não tem o 1. Eu falei: é que eu não sei onde é. Quando você... Tive a humildade para perguntar. Quando você começou no rádio, você já tinha essa paixão pela área esportiva ou você começou em musicais? Não, eu tinha paixão pela área esportiva. Eu acompanhava demais Fiore Gilhote, acompanhava demais Enio Rodrigues, na época até o Fausto Silva, que era repórter de campo, Osmar Santos. Eu era apaixonado por esses locutores esportivos. Mas a inspiração mesmo foi o Fiore? A inspiração foi o Fiore. Foi o Fiore. Fiore Gilhote. E um detalhe para você: eu subia no pé de goiabeira e narrava o futebol. Eu sabia toda a Copa de 70, mas não só time do Brasil, eu sabia os outros times também. E eu narrava, assim, com 12 anos, 13 anos, para meus amigos, eu narrava os jogos. Eles falavam: o gol do Brasil hoje, do Jairzinho. Era comigo mesmo. Pelé, Jairzinho, o gol! E aí ia, sabe? Era muito legal, muito legal. Então eu já tinha começado. E como é que eu comecei mesmo para valer? Nós tínhamos o Soli de Souza, que narrava os principais jogos da Rádio Brasil de Adamantina. O Soli foi quem descobriu a Paula no basquete. Sim. Ele era professor de educação física, descobriu a Paula e narrador esportivo. Aí o Soli estava fazendo um jogo do Guarani de Adamantina contra, não me lembro, uma outra equipe lá, e eu fui fazer uma ponta. Ponta é dar só informação de um jogo amador. Fui fazer um jogo amador, não era que era Tupanzinho, um bairro que tinha Tupanzinho, Pé de Galinha, não sei, era 2 bairros, e eu fui lá para fazer. E deu uma zebra, rapaz, quebrou o pau lá e não teve o jogo lá. Aí o Jonas, o Sabiá, falou, me chamavam de Careca, que era meu apelido, falou: Careca, é você, narra aí. Eu narrei, rapaz. O jogo foi 2-2, eu gritei 4 gols. Quase me acabei de gritar, pra você ter uma noção, porque eu queria dar ênfase e tal. Aí o Solinho falou: esse menino leva jeito, rapaz, esse menino leva jeito. Eu vou fazer o seguinte com você, pra você aprender, garoto. Olha só o que ele falou pra mim. Todo escanteio é você que vai narrar. Que maravilha. Então, quando ele chegava no escanteio, ele falava: bola pra linha de fundo, escanteio pro Guarani bater. E eu era repórter de campo. Aí eu entrava, eu que narrava. E geralmente o gol saía do escanteio. Olha. Então, muitos gols quem narrou fui eu. Então, o jogo tinha 2 narradores. 2 narradores. Que era uma novidade. Eu nunca vi isso. Era uma inovação. Ele gostava de inovar, ele inovou e me deu essa oportunidade. Aí teve um dia que o Fauser, que era o diretor da rádio, falou: não, deixa o Careca narrando. Tem mais jeito, o cara que tá narrando escanteio. Tá indo bem mesmo, vambora. Tá indo bem no escanteio. Tá narrando escanteio, vambora, né? Então você vê que, de repente, eu consegui realmente me fazer um locutor esportivo e, graças a Deus, acompanhar uma carreira brilhante de Osmar Santos. E você começou na rádio, na cidade de Adamantina. Rádio Brasil de Adamantina, minha querida Adamantina, minha querida Rádio Brasil. Sei que lá no início da sua carreira você trabalhou também com
com um vidente famoso, Robério Diogum. Robério Diogum. Conta um pouco dessa história, dessa sua amizade, desse início de carreira com Robério. Robério me deu uma grande força na vida também, muito. Pra você ter uma noção, eu sempre fui predestinado a ter boas pessoas ao meu lado. E o Robério é uma delas. O Robério tem um fato com ele, que ele era um cara que era muito vendedor de publicidade. Ele, para vender, era um cara fantástico. E nós fomos trabalhar na radiodifusora de Lucélia, com o seu João Vaz Pinto, que era o diretor da rádio, e ele me contratou como locutor, e ele falou, olha, e vendedor, mas eu não sabia vender, não tinha essa aptidão para venda, mas o Robério tinha, então eu saía com o Robério para vender. E aí eu fiz uma carteirinha legal, dei um dinheirinho bacana, tal, que estava fazendo uma casinha de madeira para mim e tal, tinha acabado de casar e tal. Falei, puxa vida, né? Eu estava com o Robério, um dia o Robério falou, ó, Careca, fica tudo para você, minhas comissões aí. Estava indo para São Paulo. A Damantina, do Célia, é muito pequeno para mim. Eu quero São Paulo, eu vou embora. Vou para São Paulo e você vai ouvir falar de mim. Você vai ouvir ele já falar tinha de esse mim. nome? Não, né? Não, era Robério Alexandre. Robério Alexandre. Robério Alexandre. Aí ele falou, então eu vou para lá, tá? E venho te buscar. Fica aqui que eu venho te buscar. Tudo bem. E ele foi mesmo. Nessa época você já narrava. Já narrava futebol. E ele queria levar você para Bandeirantes. Para Bandeirantes, para Globo, para Bandeirantes, para Jovem Pan, né? Embora a Jovem Pan não foi ele. A Jovem Pan, o meu convite foi do Estevam Sangirade, que fazia o show de rádio. E o Estevam Sangirade me ouviu. Alguém contou para ele, ele me ouviu, falou, não, você vem para cá, você vai trabalhar aqui com o Osmar, vai trabalhar com a equipe nossa aqui da Jovem Pan. Queria que eu fosse para lá de qualquer maneira, eu era muito jovem, tinha meus 18 anos, 17 para 18 anos, e aí eu fui para a Rádio Piratininga de Tupã, do Bananias e do Juan, eu fiquei na Piratininga fazendo os jogos do Tupã, e depois fui para o Clube de Marília, eu segui o mesmo caminho que seguiu o Oswaldo Maciel, grande narrador esportivo, Osmar Santos, eles saíam, Osmar saiu de Oswaldo Cruz e foi direto para Marília. O Maciel saiu de Oswaldo Cruz, foi para Tupã, ele foi para Marília e Marília para Jovem Pan. E a gente seguia esse caminho. Aí eu fui trabalhar para o Dirceu Maravilha, que é um dos grandes locutores esportivos do Brasil também. Eu trabalhava para o Dirceu em Marília. Mas o Robério chegou a fazer alguma previsão que você ia crescer tanto, ia ficar rico? O Robério sempre falou para mim, ó, eu vou vir te buscar, isso você pode ter certeza. Quando eu fui para Fernandópolis, que eu fiquei 5 anos em Fernandópolis na Radiodifusora, e na época eu tinha meu emprego público também, que era a Sabesp, e eu vou ser sincero para você, quando eu fiquei em Fernandópolis, ele não me dava paz. Ele queria todo dia que eu fosse embora, ou para a televisão ou para o rádio. Ele queria, as pessoas me ligavam, da Bandeirantes me ligou Darcy Araújo, Darcy Reis, que era um dos grandes comandantes, Sérgio Cunha, que eram os comandantes do rádio naquela época. Eu não ia, por quê? Porque eu tinha um emprego público e eu ficava com medo de ir embora, de repente abandonar uma carreira pública que eu gostava até então, né? E que me segurava, né? Na Sabesp, nós vamos falar disso depois. Isso. Qual foi o primeiro jogo que você transmitiu? Não aquele que transmitia só escanteio, mas jogo mesmo assim, nível profissional. Nossa. Qual foi? Meu principal jogo eu não esqueço jamais. Nunca vou esquecer na vida. Eu com 18 anos eu transmiti final do Campeonato Brasileiro, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Palmeiras e Guarani, gol do Careca no segundo tempo, 1-0 para o Guarani foi campeão brasileiro. Esse foi o melhor jogo que eu transmiti na minha vida, foi o mais, foi o jogo histórico assim. Nesse dia você falou, eu sou bom mesmo. Rapaz, nesse dia eu conheci Fiore Gilhote. Poxa. Nesse dia eu conheci o Fiore. Me apaixonei pelo Fiore, pelo ser humano que ele era. Me apaixonei pelo Fiore, um cara maravilhoso, um cara fantástico. E aí eu conheci todo mundo. Para você ter uma ideia, quem foi meu comentarista? João Saldanha. Olha. João Saldanha tinha deixado a Copa de 70, ele que seria o técnico de 70, naquela briga com o Médici, puxaram o tapete dele. Aí se reuniram lá, Pelé e companhia, põe o Zagallo e deixa o Zagallo mesmo. Não foi? Foi a Copa de 70 foi isso. O que aconteceu? O João Saldanha, naquele dia, foi o meu comentarista. Bacana. Olha, nós vamos fazer um intervalo comercial e já voltamos. Já eu quero falar com você da sua mudança para Fernandópolis, onde você se efetivou mesmo como grande narrador e transmitiu muitos jogos. A gente vai falar daqui a pouquinho, logo depois do comercial, nós voltamos já.
Respeito. 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 Mas e as outras palavras? Humanidade, bondade, esperança. Sem respeito, elas não existem. Respeito por todo mundo muda o mundo. Aquavita é água mineral, direto da fazenda, de fonte natural. Aquavita, água do beija-flor. Tome hoje, tome sempre, com você aonde for. Pra matar a sua sede, tome Aquavita, água mineral direto da fonte. Tome Aquavita, sempre com você aonde for. Escolha Aquavita. É impossível ficar sempre no mesmo lugar. O mundo se transforma o tempo todo e as cidades vão continuar crescendo. Mas sabe o que é possível? Desenvolver vários produtos com redução da emissão de gases do efeito estufa, como o novo Cap Pro, um asfalto com uma pegada de carbono bem menor, causando menos impacto no planeta. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. Tudo é coragem. Mudar o visual. Ter um filho. Parir uma ideia. Dizer não. Dizer tudo. Encarar o mundo. Vai com coragem. Luna vai com você. Natura, a casa de perfumaria do Brasil. Muito bem, estamos de volta aqui no Que Papo é Esse, conversando hoje com Carlos Hernandes, que tem histórias maravilhosas. E eu quero lhe perguntar, Hernandes, depois você transferiu para Fernandópolis para trabalhar na Sabesp. E você se firmou no rádio, transmitindo inclusive FFC e muitos jogos da Associação Esportiva Araçatuba. Aliás, foi lá que eu vi você pela primeira vez transmitindo e vi que você tinha muito jeito. Estava certo, porque você, de Fernandópolis, ganhou o Brasil inteiro transmitindo muitos jogos. Me fala da sua transferência para Fernandópolis. Porque eles queriam um narrador esportivo lá, a concorrência era muito grande, a gente ia do outro lado, Iata Júnior, que era um baita narrador. E aí o Darcy Araújo, quando eu fui para Marília é o berço de todos os narradores. Quando eu fui para Marília, eu fiquei na mídia, né? Então todo mundo, tem o menino bom em Marília, é o novo Osmar Santos, o Osmar foi para São Paulo, chegou outro e tal, que eu era, sinceramente, eu seguia muito o que o Osmar falava, eu não falava o que ele falava, mas eu seguia a mesma linha e tal, né? E foi onde eu conheci o Osmar, no jogo Corinthians e 15 de Jaú, narrei ao lado do Osmar, e ali ficamos amigos, trocamos telefone, enfim, ficamos amigos mesmo para valer. E aí o Osmar sempre queria me levar para São Paulo também, era aquele negócio todo. E eu fiquei em Fernandópolis, nessa época, narrando os jogos do FFC. O FFC tinha um time maravilhoso. Sou amigo até hoje de um grupo que eu tenho, chama Amigos do FFC, de Bellini, Bereco. Bereco é diretor de bateria da Beija-Flor, é um baita do sujeito, médio volante maravilhoso, jogava demais. Tato, que eu apelidei de pai-herói, até hoje todos chamam o Tato de pai-herói, porque eu que dei esse apelido para ele, porque estava no auge a novela, e ele fazia muitos gols. E eu sempre era criativo, eu sempre procurei criar, eu sempre narrei de forma romântica, assim, de um gol eu fazia uma poesia, então eu gostava de fazer isso, era aquilo que me diferenciava dos outros narradores. De lá eu fui para Rio Preto, fui para Centro-América, narrei em Rio Preto, para a Rádio Anchieta. Então, fui para a Record junto com o Marcelo Gonçalves, a gente fazia um programa de esportes na TV Record aos domingos, eu era sempre convidado do Marcelo para fazer o programa. Então aí eu peguei aquela região e depois tive a oportunidade de vir aqui para Araçatuba.
Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir você narrando um jogo da Associação Esportiva Araçatuba. É uma narração do seu arquivo, a gente vai dar uma olhada nessa sua narração emocionante de um jogo da Associação Esportiva Araçatuba. Lá vem a bola solta para o Matos dominando. Dentro da grande área, tentou, beleza de bola, tocou pro Paulo Roberto, saiu na frente, bateu pro gol, bateu pro gol, tocou, é gol! Gol! Caminhou na boca do gol, fez o cruzamento, Marcelo Vitor empurrou pra rede. Na rede é gol e o gol é da Águia. Marcelo Vitor, agora 1-2 pra Águia, 1 pro time do Mirassol, 2-1, vai dando uma Águia no jogo, a 40 minutos, Águia está no primeiro de jogo. Que maravilha, olha, de arrepiar, hein? Isso é fita cassete, você sabe que ela distorce um pouco, né? Porque isso não é uma coisa... Mas é legal, né? É legal. Você emocionava a torcida da Araçatuba, emocionava. Né? Era assim uma coisa... eu lembro que um dia nós fechamos o comércio aqui, você sabe dessa, né? Junto com o Cinti, que era o prefeito, no jogo do Tarabi, nós começamos uma campanha na Rádio Difusora, eu comecei essa campanha às 10 horas da manhã, vamos fechar o comércio para assistir o jogo, e fechamos o comércio. Que maravilha. Muita gente deve lembrar disso. Foi todo mundo foi uma época pro muito estádio. boa, né? Foi aquela época que o Cinti, eu acho que jogou água em todo mundo. É verdade. Não teve isso? O estádio estava muito cheio, muito cheio, calor. lotado. Chamou o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro entrou. Me lembro disso. Jogou água em todo mundo. Olha, nós fizemos uma festa. Pior, perdemos o jogo. Nem tudo pode ser perfeito. Talvez a água, né? Talvez a água. Você tinha uma boa relação com o Osmar Santos. Diga para mim, em que circunstância você conheceu o Osmar? Então, eu conheci o Osmar narrando e aí ficamos amigos e tal. E aí o Osmar ficava sempre, onde você tá? Ele me chamava de Adamantina, onde você tá? Eu falei, tô agora em Araçatuba, acabei de chegar em Araçatuba, Osmar. E aqui quando eu cheguei, ele participou da minha chegada, gravando algumas partes assim emocionantes até, comigo narrando. Então o Osmar me ajudava muito. E aí um dia o Osmar comprou a Birivel, que era a empresa da Volks, concessionária da Volks, em Birigui. E aí o Osmar me ligou e falou, eu vou estar em Birigui tal dia, me lembro que foi no mês de novembro, e a Águia tinha acabado de subir, nós subimos para a primeira divisão. Aí eu fui lá falar com o Osmar. Naquela oportunidade, o Osmar me vendeu um consórcio, e o outro carro, nós fizemos uma permuta, ele comprou o placar do jogo, o placar seria Birivel e tal. E marcou comigo, ele falou, dia 22 eu venho para cá e eu vou ficar 3 dias. Você consegue me arrumar em um lugarzinho pra gente bater uma bolinha? Eu falei, lógico, isso já tá feito, a gente gostar de jogar bola e tal. Eu falei, Osmar, fechou, deixa comigo. Ele falou, eu quero falar com o seu Nelson Colaferro também, que ele tem a concessionária para dizer para ele que eu não vim aqui para ser concorrente de ninguém. Eu vim aqui para ser mais um espaço numa outra cidade. Então, gostaria de conhecê-los. Eu ia fazer essa ponte para apresentá-lo para o seu Nelson na época. Aí, tudo certo, tudo certo. Ótimo, Osmar, ótimo. Negócio fechado. Saí de lá satisfeito. Comentei com o Rister, que era meu locutor na época, e o Ristão falou para mim, nossa, que legal, tal, isso. 5 horas da manhã do dia 22 de dezembro de 1994, o Rister me liga e fala, o Osmar morreu. Nossa, porque naquela época a gente não tinha a comunicação que nós temos hoje. Algumas emissoras dizem que ele morreu, outras dizem que não. E não é possível. Vinha vindo para se encontrar com a gente, para ficar com a gente. Eu ia vê-lo na hora do almoço, porque eu ia almoçar com ele.
Ele ia fazer um churrasco na empresa, estava tudo certo. Ele, o Rui, que era o sócio dele, estava tudo certo. O Osmar entrou um carro, um caminhão. Essa pessoa depois veio a falecer também. Ele estava embriagado, o Osmar vinha vindo, tinha uma Mercedes, eu acho que na época, e bateu, o airbag não abriu, porque ele bateu embaixo, o Osmar só perdeu massa, né? Porque o gancho do caminhão pegou aqui na cabeça dele e tal. E aí foi uma tristeza. Até hoje ele está ainda em cadeira de roda, né? Com dificuldade para falar, já não fala mais. Para quem falava mais de 300 palavras, sei lá, por minuto, 200 palavras por minuto, o Osmar hoje fala pouquíssimas palavras. E né? você voltou a se encontrar com ele? Todo ano. Todo ano. Todo ano a gente está com o Osmar. A gente vai para Tupã, a gente se reúne lá com a turma de rádio, fico com o Osmar 2, 3 dias. Ele é um cara... Vejo o Osmar direto por vídeo, ele está sempre com o Cledir Oliveira, que foi uma das descobertas minha no rádio, né? Foi uma pena, né? Porque ele estava no auge da carreira. No auge da carreira. Na época ele estava na Globo, já narrando futebol, a Copa do Mundo, narrando na televisão, um locutor de rádio narrando na televisão a Copa do Mundo, fazendo o programa que era do Faustão, depois veio o Faustão. E ele era tão bom que não apareceu ninguém com a mesma característica dele. Oscar Ulisses é bom, Oscar Ulisses, mas não é um Osmar Santos. Não é um Osmar Santos, não adianta. Osmar é Osmar. Fiore e Osmar não tem. A característica do Fiore não existe, nunca vai existir. É o Pelé do rádio, para mim. E o Osmar também. E o Osmar chegou a convidar você para trabalhar com ele? Já, convidou muitas vezes. Muitas vezes. Eu tenho esse orgulho, né, de ter... por isso que sou um cara muito grato a ele. Fazer justiça aqui, uma pessoa que ajuda muito o Osmar até hoje é Fausto Silva. Fausto ajuda muito o Osmar. Muito, muito. Então até porque o Fausto sabe que ele trabalhava com o Osmar, ele era... e depois o Fausto é que foi para o lugar do Osmar na Globo quando o Osmar sofreu esse acidente. Muito bem, eu sei que você é uma pessoa de muitas amizades, tem muitos amigos e gente importante nas suas relações. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua amizade também com o empresário Chaim Zaher. Onde é que você conheceu o Chaim? Rapaz, Chaim foi... Meu primeiro voo foi com o Chaim. Na verdade, o Chaim é um cara maravilhoso, né? Porque o Chaim gosto dele de graça. É um cara meu irmão, meu amigo. E um detalhe até curioso, eu fui fazer um teste no SBT São Paulo, na época que o Serginho Grossman estava lá com o programa dele, e eu fui no SBT com o Luciano Calegari. Luciano Calegari é um cara muito importante no SBT, o cara que... Aí o Dr. Jorge Maluli, o Dr. Jorge falou, não, você vai para as Olimpíadas de 92 na Espanha, e eu quero você lá. Aí me pediu para falar com o Stoliar, Guilherme Stoliar, que para quem não sabe, foi um grande presidente do SBT há anos, e o Guilherme me colocou com o Luciano Calegari e eu fui fazer os testes. Os testes eram narrar um jogo de basquete, narrar um futebol, narrar essas coisas. Aí eu comecei e o Luciano falou, para, você tá pronto, pô. Você é do ramo. Você é do ramo. Você é profissional, pô. Você não vai... Eu tô pensando que você veio aqui para fazer um teste, mas não, tá contratado. Vambora, você tá lá com o Guilherme, você pode vir para cá e tal. Aí o Guilherme me propôs o seguinte, que eu ficasse, mas não, que não dava mais tempo para me levar para Barcelona, que eu não podia ir porque a equipe já estava pronta, mas que eu ficaria para fazer os jogos que viriam de lá para cá, as imagens, e eu colocaria a voz. Então eu fiquei de stand-by. Nesse dia o Chaim estava lá. E eu ia voltar de avião. Na época, eu não me lembro, né, a empresa, aqueles aviões que a gente tinha aqui na época, tal, 92, por aí. E aí eu peguei e falei, Chaim, eu nunca voei. Ele falou assim, eu já voei muito, mas morro de medo. Eu falei, então vamos nós dois. Tá me animando muito. Vamos nós dois juntos, eu falei pra ele, porque você já me animou pra caramba, meu primeiro voo, caramba, né? E foi uma das passagens minhas do Chaim. E aí depois vieram outras, Chaim conversava direto e tal, e hoje é meu grande amigo, meu irmãozão, o cara que eu adoro. Olha, o Chaim é um cara, um dos caras mais vencedores que eu já vi na vida. Nunca vi outra pessoa, não conheço. É uma pessoa maravilhosa. E é uma pessoa maravilhosa e tem o mesmo gosto que eu tenho. Eu sei disso. Você sabe disso. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Nós vamos fazer mais um intervalinho e nós voltamos aqui com essa conversa muito agradável com Carlos Inácio. Até já.
tô só começando. Pra lidar com grana é bom aprender. Quero parceria, encarar o mundo. Não é mais um banco, é conta cash, bebê. Eu dou o tom com o meu cartão. Mesada não falha, minha conta é on. Minha conta é bebê cash, bebê. Banco do Brasil, pra tudo que você imaginar. Gente, cheguei poderosa. A partir de agora, eu, Veveta, vou mostrar pro Brasil inteiro. É, gente, sou eu sim. Sou eu, Veveta, ou melhor, Dani Calabresa. Perdigão me convidou pra fazer parte desse timaço saboroso ao lado da rainha Veveta. Eu tô me sentindo muito poderosa. Afinal, o sabor de Perdigão tem poder de fazer coisas incríveis, né, gente? E por falar em coisas incríveis, eu quero falar pra vocês das receitas. Eu tava dando spoiler do meu projeto poderoso com a Perdigão. Ficaram curiosos? Aguardem que vem coisa gostosa aí. Eita, meu amor, vem coisa gostosa. É viciante. Até eu parei. Eita, vem. Transforme seu ambiente e deixe tudo mais colorido com a Emporium Tintas. Vai pintar ou impermeabilizar? A Emporium Tintas possui as melhores linhas de produtos imobiliários, automotivos e industriais. Nosso experiente time de consultores sempre oferece a melhor solução para a sua pintura, com os melhores produtos, os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Vem para Emporium Tintas. O Ronei, o Cristiano, a Maiara e toda a equipe estão te esperando. É tinta? Então é Emporium Tintas. Quer conquistar o sonho da casa própria? Comprar um carro para o filhão ou presentear alguém especial? Aqui você pode. Fique ligado nas ofertas e oportunidades do Gazeta Imóveis, Gazeta Shopping, Gazeta Motors. Sábados e domingos na TV Gazeta. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco de Que Papo é Esse? Conversando com esse grande amigo Carlos Hernandes. E nesse bloco, Hernandes, eu gostaria de mostrar uma foto para você. Vamos jogar na tela essa foto. Uma entrevista que eu fiz com você quando você chegou em Araçatuba. Estava começando aqui, tinha chegado na difusora. Eu encontrei você, eu estava no SBT na época, encontrei você num restaurante que tinha atrás do Bola 7, que era do Arthur. Do Arthur Fiz uma entrevista, que é essa foto que nós estamos vendo aí. Ah, olha só. De uma entrevista que eu fiz com você lá, você estava chegando. Nossa, a gente tá novo, hein? Tá novo. Que isso, rapaz? Olha só. Você todo estiloso aí. Muito legal. Eu lembro disso. Essa foto deve ser de 90... Por aí, né? Por aí. Eu cheguei em 85 em Araçatuba. Não sei, é nesse intervalo de 85 a 90. Muito bem, eu gostaria também de tocar numa questão com você. Você sempre foi muito fã do Roberto Carlos, né? Quantos shows do Roberto você assistiu já? Eu contava. Há algum tempo atrás. Acho que só o Chaim que assistiu mais do que você. Só o Chaim. Não, o Chaim bate o recorde. Mas eu vou ser sincero, eu não consigo, mas não sei. Sei lá, passa de 30, sei lá. 30 shows já. Já mais, eu acho. Mais. Você sempre foi fã Muito dele? show, sempre fui fã. Toda vez que eu posso, eu vou ver Roberto Carlos. Às vezes 3, 4 anos, 3 vezes ou 4 por ano. O ano passado eu vi o Roberto 4 vezes. E qual é a música preferida do Roberto que você... Eu gosto de todas. Eu gosto de Cavalgada, eu acho uma música maravilhosa do Roberto. Eu gosto... Eu Te Amo, eu acho uma música muita linda. Coisa boa, né? A última dele, talvez, que foi o maior sucesso, Esse Cara Sou Eu. Essa é um hino. Mas o Roberto tem coisa boa demais. Rotina, é uma música linda. O Homem. É uma música religiosa. Dizem que foi ele e Chico Xavier que fizeram a música, não sei se isso é real ou não, mas caramba, é uma música fantástica. Eu gosto de tudo que o Roberto canta. E você tinha uma boa amizade também com o filho dele, né? Com o Dudu Braga. Com o Dudu Braga, com o Dudu. A gente passou na praia com o Dudu. É um cara que eu conversava muito. Era, nossa, um ser humano Bittencourt, daqueles que a gente tem que beijar e guardar. Fantástico, fantástico. Era uma pessoa maravilhosa. Dessa sua relação com o Roberto Carlos, eu sei que numa noite você estava comemorando seu aniversário
e de repente o telefone tocou. Do outro lado, parabéns, bicho, Roberto Carlos. Aí você quase caiu da cadeira, você não acreditou, Roberto me ligando. Nossa Conta isso aí pra gente. Ave Maria, o coração bate até agora. Não, isso é coisa do Chaim, né? O Chaim me liga 8 horas da noite, eu estava numa pizzaria, só com a família, me ligou 8 horas da noite, onde você tá? Eu falei, tô aqui me dando os parabéns, mas ele já tinha me dado os parabéns. Aí eu achei estranho, né? Falei, peraí, só um minutinho, vou colocar uma pessoa que quer dar uns parabéns pra você. Aí eu pego, pois não, pensei que era algum amigo nosso em comum, alguma coisa, mas nunca Roberto Carlos, né? Roberto em Miami, estava em Miami, junto com o Chaim em Miami. Aí o Roberto, Hernandes, bicho, Roberto Carlos, parabéns, felicidade, Chaim fala muito de você aqui, a gente... Ô Roberto, peraí. Que é? É o Roberto Carlos? É o Roberto Carlos mesmo? O nosso Roberto? O nosso Roberto? Canta uma música pra mim aí, caramba. Então eu fiquei, rapaz, deslumbrado com essa ligação. Ai, meu Deus do céu. Até gravei, sabe? Tem até um pedacinho eu atendendo isso aí. Meu Deus do céu. Né? Momento assim marcante. E aí o Chaim me deu a alegria de me levar depois pra gente, do camarim do Roberto. Já fui algumas vezes. É muito legal encontrar o Roberto, né? Assim, ele tem como é que eu digo? Bons fluidos. É uma pessoa da paz, que você sente uma paz de espírito muito grande. Ele te passa tudo isso, sabe? E atende a gente com o maior carinho, com o maior afeto. Tudo isso que falam do Roberto é verdadeiro. Ele é mais do que isso. O Roberto tem uma característica interessante. O tempo passa... E a voz dele não muda, não muda nada. É a mesma voz. A mesma voz. Então, se você vai para um show para ver o Roberto cantar, você vai ouvir o Roberto cantar. Banda igual do Roberto Carlos não existe. Ele fala que é a segunda melhor do mundo. Eu não duvido. Porque é afinadíssima com aquelas pessoas antigas, com aqueles caras que estão lá não sei quantos anos e que que fazem da música e com aqui, né, modéstia à parte, eu acho que nenhum cantor deve ter isso, uma banda como essa que o Roberto tem. O Hernandes, e a gente falou do rádio, mas do rádio para a televisão, para você foi um pulo. Você estava na inauguração do SBT Interior, na época que era ainda TVI, levado pelo Dr. Jorge Maluli Neto. Como é que foi esse convite para você ir para a televisão? O Dr. Jorge era meu grande fã, narrando futebol. Então, ele não perdia um jogo meu. Ele ia, quando ele não ia, o radinho estava ligado, e quando eu não dava alô, ele brigava. Você não mandou alô para mim hoje? Eu falei, tô mandando, já falo, mando alô pro senhor e tal. E ficamos muito amigos, e ele falou, eu fui um dos primeiros a saber que a Araçatuba teria um canal de televisão, porque num jogo ele me falou isso, olha, aquela novidade que eu te falei aconteceu. Passa lá amanhã. Ele falou isso no ar. Era a televisão. Era a televisão. Que maravilha. Chegou a televisão. Ele falou, e você sabe quem vai inaugurar a minha TV? Quem é que vai aparecer lá e vai falar? Está no ar o Sistema Araçá de Comunicação, o SBT, afiliada ao SBT? Você. Falou para mim. Aí eu, caramba, doutor, mas eu faço rádio, televisão eu não faço. Você vai fazer. Vambora. E eu fui realmente no dia 15 de novembro de 1991, em frente à TV, 17 horas, eu fui o primeiro a apresentar. A voz primeira foi a do Califa, o Califa que fala, né? Está no ar, tal. E aí eu entro ao vivo e falo. Está no ar o Sistema Araçá de Comunicação, afiliado ao Sistema Brasileiro de Televisão, que é o SBT. E na bancada comigo estava o Marco Aurélio, que era um apresentador, e o Juvenal Alves. Juvenal, até que falei com o Juvenal. Falei, Juvenal, nós dois lá. Eu entrevistei ele aqui. Então, o Juvenal estava com a gente. O Juvenal estava com a gente. Com aquela voz bonita do Juvenal. O Juvenal é um baita profissional, né? Além de ser um dentista renomado, mas é um cara que adora o rádio. Um abraço para você, meu irmão. E o Juvenal estava comigo também. Ele me falou isso. Nesse dia você estava. Estava lá também. Você estava lá também. Então você estava o Hélio Negri, o Napoleão, o Chaim. Toda essa turma lá para a gente recepcionar o ministro das comunicações, não me lembro quem era na época, e que veio para a inauguração. Que hora, gente? Nós devemos hoje o SBT para Dr. Jorge Maluli Neto. É isso aí. Hernandes, e da televisão para a política foi outro pulo também, né?
Você foi vereador, você Sim. foi vice-prefeito em 2 mandatos, chegou a exercer o cargo de prefeito. Prefeito por algum tempo, isso. O que na política te decepcionou mais e o que mais te deu alegria? A decepção sempre você tem quando você não consegue fazer tudo aquilo que você quer. E às vezes a gente não consegue, pelo sistema. O sistema não deixa. Então o sistema, de repente, ele não permite que você faça uma coisa que, de repente, podia ser importantíssima para a comunidade. Então isso me decepcionou. De certa forma, me decepcionou. Mas também me deu alegrias de coisas boas que nós conseguimos fazer. Eu acho que essas coisas boas, casas, mudanças, trazer empresas, acho que, caramba, isso tudo ajudou muito o crescimento da cidade. Sabe, esse crescimento que quando nós tivemos, por exemplo, a gente tinha uma mania de falar, chegou em Rio Preto, mas não chegou em Araçatuba. Chegou em Presidente Prudente, mas não chegou em Araçatuba. Nós quebramos esse paradigma. Por exemplo, se você pegar a Van chegou primeiro aqui. Depois é que ela foi para lá, para Rio Preto. Se você pegar o Bufato chegou primeiro aqui. Depois é que ele foi para São José do Rio Preto. Então, isso me dá muita alegria. Nós somos o maior investimento da Caixa Econômica Federal em casa, em habitação. Então, tudo isso me dá muita alegria de ter participado junto com o Cido, que era o prefeito, eu era o vice. Isso me deu uma alegria muito grande. Tenho certeza que o Cido também ficava encantado quando isso acontecia, né? Então, isso tudo, a gente passou por isso. Então, Araçatuba começou, o shopping veio quando a gente estava no comando. Então, isso tudo nos alegra muito. São coisas boas que nós fizemos para as pessoas, para a comunidade. Porque eu acho que política tem que ser feito para a comunidade, para aqueles que mais precisam. E você está fora da política há 8 anos, quase 6 anos, 8 anos. Acho que 8 anos, né? Quase 8 anos que a gente está fora. O dilador eu fui vereador, né? Lá no passado, você pensa em voltar para a política? Você tem vontade de voltar para a política? Eu participaria talvez de um grupo que pudesse escolher o melhor para a cidade. Eu participaria desse grupo. Tem um grupo e aí a gente fala, vamos ver quem está melhor, com esse grupo vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma política diferenciada, com mais transparência, enfim, uma política de cara diferente, daquela em que você pode se orgulhar de realmente fazer. Eu gostaria até de participar desta forma. Não estou falando aqui que eu sou candidato a prefeito, nem que sou candidato a vice, nem que sou candidato a vereador, nada. Não sou candidato a nada. Mas eu gostaria de participar de um grupo assim. Ainda me vejo participando dessa forma, querendo o melhor para a minha cidade. Por quê? Por gostar de Araçatuba, né? Para quem está aqui desde 85, fiz minha vida aqui e quero terminar meus dias aqui, então eu sou araçatubense. E sou mesmo, com o maior orgulho, falo isso, sabe, com alegria. Que maravilha. De ser araçatubense. E para a televisão? Você está fora hoje da televisão? Momentaneamente estou. Pensa em voltar? Tá vindo um programa aí, viu? Tá vindo um programa aí. Que maravilha. Eu vou te dar uma dica. Quando você ouve uma música, você pergunta o quê? Você fala, essa música é de quem? Ou, de quem é essa música? Essa é minha deixa. Depois nós falamos. Isso pode acontecer. Pode. Você está com o contrato aí já? Vamos assinar? Vamos assinar. Marlon, pega o contrato lá para mim, Marlon. Hernandes, a conversa está tão boa que eu vou chamar mais um intervalinho e nós voltamos aqui para falar da sua relação familiar. Eu sei que tem coisas interessantes aí. Vamos lá. Eu quero falar um pouco com você sobre isso. Vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos já já. Respeito. 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 Mas e as outras palavras? Humanidade, bondade, esperança. Sem respeito, elas não existem. Respeito por todo mundo muda o mundo. Aquavita é água mineral, direto da fazenda, de fonte natural. Aquavita, água do beija-flor. Tome hoje, tome sempre, com você aonde for.
Pra matar a sua sede, tome Aquavita, a água mineral direto da fonte. Tome Aquavita, sempre com você aonde for. Escolha Aquavita. É impossível ficar sempre no mesmo lugar. O mundo se transforma o tempo todo e as cidades vão continuar crescendo. Mas sabe o que é possível? Desenvolver vários produtos com redução da emissão de gases do efeito estufa, como o novo Cap Pro, um asfalto com uma pegada de carbono bem menor, causando menos impacto no planeta. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. Tudo é coragem. Mudar o visual. Ter um filho. Parir uma ideia. Dizer não. Dizer tudo. Encarar o mundo. Vai com coragem. Luna vai com você. Natura, a casa de perfumaria do Brasil. Muito bem, nós voltamos aqui no Que Papo é Esse com Carlos Hernandes, essa conversa muito agradável. E eu disse antes do intervalo que eu queria falar com você sobre a sua relação familiar. Eu sei que você foi um filho adotivo. Diga para mim em que circunstâncias aconteceu a sua adoção. Olha, que legal que você está tocando esse assunto. Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto. Eu acho que eu sou um exemplo para aqueles que, de repente, estão pensando em adotar. Por que não adotar alguém? Isso é muito importante no Brasil. A minha condições foi assim. Na época, minha mãe tinha uma amiga, minha mãe biológica, ela tinha uma amiga que é a melhor amiga dela. E eles moravam em casa geminada, eles falavam naquela época, vozão, aqui que isso não se usa mais, né? Casa parede meia, né? Parede meia. Parede meia. Usava isso, né? Isso. Essa expressão. Então, veja bem, quando isso acontecia, a minha mãe já tinha 4 filhos, eu era o 5º filho dela, e ela ficou grávida. Só que ela não queria que eu nascesse. Não por nada, porque a pobreza, a situação, e ela não queria. Já tinha muitos filhos? Já tinha muitos filhos. Ela falou, não quero, né, mais um. Comentou com a minha mãe. Minha mãe, amiga, falou para ela, eu tô grávida. E eu brinco que ela pulou o banquinho, fez tudo para ver se eu... Eu falei, ele não vai vir, né? Aí a minha mãe falou, não, deixa ele nascer. Eu fico com ele. Eu não tenho filhos. Eu e o Geraldo, a minha mãe, Dona Elvira, e o seu Geraldo, meu pai, adotivos, falou, não, deixa ele nascer. Deixa ele nascer, porque eu vou ficar com ele. Então minha mãe foi mãe antes de eu nascer. Ela já me salvou. A minha mãe falou, tá, então nasceu, é seu. Naquela época eu não sabia se era homem ou mulher, não dava para saber. As duas eram amigas. Amigas demais, amigas demais. Hernandes, aí, o que aconteceu? Eu nasci. Quando eu nasci, eu tive o prazer de ter 2 mães. Porque eu amamentava da minha mãe, biológica, e quem cuidava de mim, a minha mãe, né? Adotiva. Então você conheceu as duas? As duas. Conviveu com as duas? Convivi com a minha mãe até os 18 anos, minha mãe adotiva, ela morreu quando eu tinha 18 anos. E com a outra eu chamava de vó, convivi pouco, até os 8 anos, mais ou menos, porque ela também faleceu. Mas então, você chamava de vó porque... Chamava de vó porque minha mãe falava que ela era minha avó. Tem uma foto das duas. Eu gostaria que... Vamos dar uma olhada nessa foto e eu gostaria que você falasse de uma história interessante dessa foto aí. Conta pra mim. Conto sim. Essa foto é uma coisa interessante. Eu fui visitar minha irmã mora em Mirandópolis, minha irmã mais velha, está lá com seus 74, 75 anos, e eu fui visitá-la, ela não estava muito bem de saúde na época, eu falei, eu vou dar um pulinho lá para ver a Isabel. Que depois eu conheci meus irmãos. Com 33 anos, eu conheci os meus irmãos biológicos, com 33 anos. Quantos são? São em 8, apenas 1, a 2 eu não conheci, 6 eu conheci. Nós somos em 8, né? Então 5 eu conheci. E aí eu cheguei na casa dela e eu falei assim, nossa, você não tem nenhuma foto das minhas 2 mães juntas? Ele falou, eu tenho. Foi lá e buscou. Essa foto que a gente está mostrando aí. Que maravilha. Minhas 2 mães. E eu estava com o meu querido Luiz Carlos Grangeiro, que andava sempre comigo. Aí eu estava com o Grangeiro e falei, não, Isabel,
Estava no porta-retrato. Eu peguei e falei, olha, não dá eu posso tirar essa foto e fazer uma reprodução? Porque eu não tenho uma foto das minhas duas mães. Meu Deus, que coisa linda ter uma foto da minha mãe. Eu não tinha nem uma foto da minha mãe biológica, né? Sim. Aí eu falei, pode ser tirado? Pode. O granjeiro falou, então eu já vou tirar aqueles preguinhos que tem atrás, né? Vou tirar, vou até num foto aí e mandar fazer a revelar. Depois devolvemos para você. E ele, quando ele saiu assim um pouquinho, ele voltou, ele falou, não, sua mãe já trouxe a sua foto. Olha. Mas como a minha mãe já trouxe minha foto? Tá aqui, ó. Tinham duas fotos. Que maravilha. Uma sobre a outra. Pode ser muita coincidência? Pode. Perguntei para minha irmã, quanto tempo essa foto tá aí? Não sei, anos e anos. Então, não sei. Mas não tinha uma foto só. Tinham duas. Maravilha. Tinham duas. Aí quando tirou, ela falou, essa é sua e essa outra. E você se emociona com isso? Me emociona, porque eu não acho que isso é por acaso. Não acho que é por acaso. Eu acho que foi um presente que eu recebi das minhas mães. Das duas. O Hernando fala também que você poderia ter algum parentesco com o Clodovil, que também era Hernandes, também era adotivo. Mas isso nunca se confirmou, né? Tem muita gente que falava o seguinte, quando eu fui para a TV, trabalhar no SBT, muita gente falava assim, o Hernandes, quem colocou ele no SBT foi o Clodovil, porque ele é irmão do Hernandes. Não, isso nunca se confirmou. Existe alguma coisa? Existe. Eu vou dizer aqui o que existe de verdadeiro. O meu pai chamava Geraldo Sanches Hernandes. Geraldo Sanches Hernandes, meu pai adotivo. Eu não conheci meu pai biológico, não conheci. Mas meu pai adotivo foi meu paizão mesmo de coração, que você conheceu, o seu Geraldo. Geraldo Sanches Hernandes é o nome do meu pai. O nome da mãe do Clodovil é Isabel Sanches Hernandes. Então, essa Isabel Sanches Hernandes provavelmente tinha grau de parentesco com meu pai. Sim. E o meu pai é da região de Uchoa e de Cedral. E a Isabel Sanches Hernandes, ela é da região de Floreal, que são cidades próximas, que são cidades onde ela também adotou o Clodovil. O Clodovil é adotado tanto quanto eu. Sim. Ele também foi adotado. Então, por esse motivo, é que houve essa... até hoje não descobriram, até hoje ninguém descobriu o parentesco do Clodovil, até para a herança dele, né? Ninguém descobriu. Até fez seu herdeiro. Então, realmente, isso é verdadeiro, tinha isso como verdadeiro. Agora, vou ser sincero, não sei. Vamos colocar essas duas fotos aí para a gente dar uma olhada. Existe mesmo uma semelhança, né? O cabelo é mais ou menos parecido, né? A cor, e você né? com... Eu acho que se o Clodovil estivesse nos assistindo, aí ia ser uma semelhança. Tem semelhança, né, do jeitão dele. Né? Muito bem, mas eu acho que você tem uma semelhança maior com Tom Cavalcante. Já te falaram isso? Tom Cavalcante. Tom brinca comigo até hoje. Às vezes no navio do Roberto, que a gente se vê lá de vez em quando, ele fala assim, vou fazer vai fazer o show aí hoje? Já passei uma saia justa com isso aí de Tom Cavalcante. Não sei se dá tempo de contar aqui rapidinho pra você. Vamos ver. Mas a gente estava na praia um dia e aí tinha uma senhora olhando muito para mim, e tal. Aí o cara veio, né, eu não sei o que era da mulher, provavelmente era genro. Ele falou, a minha sogra acha que você é o Tom Cavalcante. Eu acho que é você e tal. Deixa passar. Eu falei, vai ficar chato, cara, porque uma senhora, né? Eu vou enganar a senhora? Não, amanhã nós estamos de volta aqui e aí você fala que não é e tal. Oi, tudo bem. Aí chamou. Vem aqui, o Tom vai ver a senhora. Abracei ela. Ai, Tom, eu gosto de você. Brincamos ali, tiramos foto, sabe? E ela acreditou que eu era o Tom Cavalcante. Aí no outro dia eu não fui na praia e eles também não, sei lá, porque eu não encontrei mais ninguém. Falei, minha nossa senhora, o que eu fiz com a mulher? Coincidentemente, em Votuporanga, eu encontrei esse cara. Ele falou, você não lembra de mim que eu fiz aquela brincadeira com a minha sogra? Falei, rapaz, você desmentiu? Eu falei, desmenti, mas ela até hoje acredita que era você, que era o Tom Cavalcante. Oh, meu Deus. Muito bem, Hernandes. Bom, estamos chegando ao final de mais um Que Papo é Esse? Quero agradecer muito a você por ter aceitado o nosso convite para essa conversa muito agradável aqui.
Espero que as pessoas que estão nos acompanhando também nessa noite em casa tenham gostado de ouvir a sua história, dessa conversa nossa aqui. Então, Hernandes, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui para a gente conversar sobre tudo isso que você falou. Você sabe que você é um grande irmão, uma pessoa que eu conheço há quase nos meus 40 anos de Araçatuba. Então, nós estamos juntos desde essa época, né? Estamos juntos desde 85. Então, você é um cara que eu admiro, que gosto demais, que tem um carinho, uma consideração por você e sua família. E muito obrigado por estar aqui. Que papo é esse? É bom demais, hein? Porque é gostoso, né? Da gente bater. Nem parece que eu comecei a falar, não sei lá há quanto tempo. Perdi a noção do tempo aqui, do espaço, porque é tão gostoso falar com você, contar essas histórias. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado e transmitir meu ano de 2023 para todos aí, de muita paz, saúde, prosperidade e felicidade. Para todo mundo, para todo mundo. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Muito bem, nós vamos terminar o programa de hoje, uma homenagem a você. Eu sei que você gosta muito do Roberto Carlos, a Marina Aquino, cantando uma música do Roberto Carlos para você. E amigos de casa, muito obrigado por mais uma companhia e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um Que Papo é Esse? Boa noite a todos, muito obrigado. Valeu, boa noite. Se você não vem comigo, nada disso tem